começando aqui pelo canal 6 da Costa do Sol, você que acompanha aí, né, na Costa do Sol, Ricos TV, e também pela internet, né, ricostv.net. Você pode estar acompanhando a gente aí de qualquer lugar do mundo, como já tem, né, várias pessoas, várias que são luz do mundo aí, já fazem também o seu papel de sal da terra e acompanha aí por todo, né, por todo mundo tem acompanhado aí o nosso programa. Hoje, você que já conhece o Luz do Mundo, já tem acompanhado aí, você sabe que todo programa tem, né, uma temática, todo programa a gente traz um tema, né? Trouxemos aqui pessoas especialíssimas hoje para estar junto conosco, hoje para falar sobre esse tema de como construir um relacionamento com Deus. Né? Como construir esse relacionamento, como é que foi ao longo da sua caminhada, ou sequer você acredita nele para você ter um relacionamento com ele? Sim, não, como é que foi, né, ao longo, o que você pode fazer para que isso possa desenvolver, né, possa crescer, ou o que acontece durante essa caminhada que venha fazer com que esse relacionamento possa também diminuir e às vezes até parar. Né? A gente vai estar falando sobre tudo isso e aqui, né, um convidado mais que especial hoje para falar conosco, nosso irmão Anderson Alvarenga, para quem já está antenado aí, né, na internet já tem muitos aí, muitos seguidores, né? O Íntimos do Pai, às vezes está vendo o Anderson, às vezes não lembro do Anderson, mas para quem acompanha Íntimos do Pai aí, todas belíssimas canções do Íntimos do Pai aí, que já foi espalhado, pulverizado aí na internet, sabe muito bem o que eu estou falando, o Anderson. Mas para começar, né, você que já está acompanhando aí em casa, para a gente não perder tempo aqui, né, já começar aqui abençoando aí a sua casa, onde quer que você esteja, a gente vai começar de muita música com o meu irmãozão, né, o nosso brother, o Wallace Neves. Qual o nome da canção? É Sejas Tudo, né, mano? Sejas Tudo. E tem tudo a ver, né, com o nosso bate-papo de hoje aqui, falar de como construir esse relacionamento com Deus, né, e fala exatamente de uma conversa, né, exatamente num relacionamento com Ele, já começando aqui, abrilhantando aí com essa canção, né, mano? Obrigado, Jefferson. Gostaria de chamar meus músicos, Leonardo Magaive, Alex Alexandrino. Vamos que vamos. Do que me adianta ter uma multidão se eu não conquistar teu coração? Do que me adianta ter toda a glória se eu não conseguir mudar a minha história? Será como uma utopia, uma fantasia, um sonho de escola. Do que me adianta gravar um CD se eu não conseguir te obedecer? É como fake de internet que não se mede, uma mentira pra vender. É um produto sem sentido que ninguém entende o que ele quer dizer. Serei como um sino vazio que toca sem sentido, sem ninguém querer escutar. Serei como a luz da aurora que vai embora sem ninguém querer notar. Serei como uma poesia que quando escrita ninguém quer recitar. Por isso eu te peço agora, vem minha vida controlar. Eu quero que tu sejas tudo, que mande em tudo, pode minha vida usar. Não quero ficar mais perdido em teus caminhos, eu quero trilhar. Não quero ser mais conduzido nem por homem, nem por mulher, mas quero ficar parecido com o teu filho Jesus de Nazaré. Do que me adianta ter uma multidão se eu não conquistar teu coração? Do que me adianta ter toda a glória se eu não conseguir mudar a minha história?
será como uma utopia, uma fantasia, um sonho de escola. Do que me adianta gravar um CD se eu não conseguir te obedecer? É como fake de internet que não se mede, uma mentira pra vender. É um produto sem sentido que ninguém entende o que ele quer dizer. Serei como se não fosse toque sem sentido, sem ninguém querer escutar. Serei como a luz da aurora que vai embora sem ninguém querer notar. Serei como uma poesia que quando escrita ninguém quer recitar. Por isso eu te peço agora, vem minha vida controlar. Eu quero que tu sejas tu que mande em tudo, pode minha vida usar. Não quero ficar mais perdido em teus caminhos, eu quero trilhar. Não quero ser mais conduzido, nem por homem, nem por mulher, mas quero ficar parecido com teu filho Jesus de Nazaré. Você que está acompanhando desde o início, aí hoje a gente falando aqui sobre como construir um relacionamento com Deus, brilhantando aí com essa canção, né, mano? Como é que, pra gente começar assim, a história dessa canção aí, como é que... Então, a história dessa canção foi o seguinte, eu tive um momento muito difícil na minha vida, né? A gente até comentou isso no outro programa, e foi um momento onde que eu vi diretamente o próprio Senhor conversando comigo. Porque nós jovens, né? Apesar que eu já tô já... Nós? Não entendi. Não, se você falasse pra mim, tudo bem, né? Nós jovens que vai. estamos aí, né? Tá. Nessa correria da música, nessa correria de querer alcançar o sucesso, o estrelato. Às vezes a gente quer tanto isso e esquecemos que nós temos que alcançar ter um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia ela vai tratar de João Batista, que ele a todo momento, Deus já concedeu essa promessa a ele desde o ventre da mãe dele, e ele foi dado como louco, como um maluco, mas ele anunciava a todo momento que Cristo viria. Ele anunciava que sairia um, que viria para salvar, que viria para trazer esse processo de transformação do mundo. E você vê que a todo momento, o texto vai dizer lá no Evangelho, que João Batista, ele foi considerado um louco. E não foi muito diferente comigo, não. Porque eu estava nesse momento assim que, devido a algumas tragédias que eu tive na minha vida, que me levaram a ter esse momento de crise existencial, crise emocional. E aí foi sentado ali na varanda da casa da minha tia, o Espírito Santo, peraí, cara, agora eu vou cantar pra você. Do que me adianta ter uma multidão, vai vindo embora. Você nascido e criado, né? Na religião, não é isso? Em parte, Em né? parte? Em parte, porque o que aconteceu? A história, assim, a história é muito linda, né? O meu pai, ele saiu de uma outra religião e a gente ali, aos 5 anos de idade, eu comecei a caminhar no Evangelho. Só que aos 9 para 10 anos, como eu falo nos meus testemunhos, sou filho adotivo. Então eu tive esse contato com a minha família biológica que, dentro desse processo de conhecer, né, de entender, houve uma confusão na mente, e aí eu fui e me afastei do Evangelho. Foi onde eu me entreguei aos vícios, foi onde eu me entreguei a uma vida mesmo de promiscuidade mesmo. E aos 18, né? E você voltou com essa mente ainda, né, de ter esse reconhecimento, essa fama, de querer essa multidão, você ainda tinha essa mentalidade? Tinha, porque o que acontece? Infelizmente, nós que trabalhamos na área da música dentro da igreja, a gente olha assim algumas pessoas, né, a gente vê nas redes sociais, a gente vê na TV, poxa, o cara alcançou um nível de musicalidade, um nível de sucesso, cara, eu quero estar onde esse cara está. E às vezes não é isso que Deus quer para nós. Eu falei isso, Wallace, porque
O Anderson também pode falar um pouco melhor pra gente, não sei se ele, como é que foi a criação dele, se ele já teve essa criação desde a infância, mas a gente vê sendo muito comum dentro das igrejas, por não conhecer esse verdadeiro evangelho, as pessoas almejarem, buscarem, como no meio secular, né, esse estrelato que você diz na canção, esse reconhecimento dos homens, esse prestígio dos homens, quando na verdade Jesus está o tempo todo querendo desfazer isso, né, da pessoa. Ele quer desfazer, que ela tenha mais prestígio e reconhecimento dele num relacionamento com ele. João capítulo 3, quando fala para Nicodemos, né, de desconstruir esse reconhecimento próprio para poder brilhar a luz dele, Mateus 6, brilhar a luz dele e para outras pessoas, e que o reconhecimento e tudo seja feito para ele, que a gente reconhece que vem dele. Mas a gente vê isso sendo comum no meio, talvez por falta desse relacionamento ou de conhecê-lo do jeito que ele deseja, né, que nós venhamos a conhecê-lo na palavra. Como é que você vê essa questão dentro, né, das igrejas, Anderson? A gente percebe que existe uma necessidade, né, natural, humana, de querer ser reconhecido pelas coisas que a gente faz, né? Mas eu acredito que nesse novo tempo existe uma geração que está buscando um outro tipo de coisa. É o relacionamento, é o que a gente está dizendo. Então, quando a gente tem um relacionamento focado em Deus, essas coisas se tornam não mais importantes, né? Mais importante é fazer a vontade de Deus. E é interessante você mencionar esse texto, porque ele mais para frente fala assim: assim também brilhe a sua vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem, olha só que legal, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, toda a glória acaba sendo para Jesus, né? Então, eu acho que a mentalidade da igreja hoje em dia já está começando a mudar um pouquinho em relação a isso. Porque quanto mais a gente eleva o nome de Jesus, mais a gente desenvolve esse relacionamento com Deus. Acho que é por aí. E você acredita que a gente tem pessoas que participam conosco aqui, né? E tem gente falando, eu desejo ter esse relacionamento, mas nunca acontece comigo, né? Eu vejo acontecendo com outras pessoas, mas isso que acontece com essas outras pessoas não acontece comigo, né? Tem até algumas mensagens né, simplificando aqui sobre esse relacionamento, né? Pessoas dizendo que, olha, se for para orar eu já orei, se for para jejuar eu já jejuei, ler a Bíblia também, mas eu não vejo isso sendo desenvolvido como eu vejo com outras pessoas, talvez que estejam fazendo menos do que eu. E aí, essa bomba aí, mano? Eu acredito que tudo isso vai de acordo com a sua entrega. Eu acho que o relacionamento com Deus tem muito a ver com entrega e com fé. Porque não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia se você não crer ou se você não se entregar completamente a Deus para aquilo que você está fazendo. Então, assim, tem muita gente que lê a Bíblia por ler como se fosse um livro histórico ou como se fosse um livro que apenas tem ali um conteúdo bem interessante, né? E às vezes as pessoas oram como se estivessem falando com qualquer pessoa, mas você está falando com Deus e você está falando com Deus que está perto de você. Então, se você tem essa consciência e você se entrega verdadeiramente a Deus, eu acredito que você consegue desenvolver a sua vida espiritual. Porque a vida espiritual, eu acredito também que não é só arrepio, não é só chorar, né? Essas reações que a gente sabe que o Espírito Santo gera na gente. Mas é construído através de um processo, é algo processual. E as pessoas hoje em dia querem algo imediatista, da noite para o dia. Mas não, é um processo de relacionamento, né? Como que você, o Wallace, durante esses períodos, você falou de tragédias na vida e depois também de se recompor, né? Como é que foi da sua parte? Porque a gente está falando de algo aqui que a Bíblia fala que Ele gera em nós o desejo de adoração, Ele, né, que nos amou primeiro, né? Ele deu o seu Filho. Então, assim, a gente está falando do nosso relacionamento, o nosso para com Ele, porque o dele com a gente já é perfeito, né? A parte dele com a gente, essa parte já é perfeita. O desejo que Ele tem com a gente, isso está revelado, né, na palavra. Isso já está revelado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se a gente pegar Ezequiel 33, no capítulo 10, vai falar, ele vai dizer, fala com o profeta lá o que o povo está falando, né? Nós estamos desfalecendo nas nossas prevaricações e nos nossos pecados. Como, pois, vamos viver? Né? E ele vai responder assim: eu não tenho prazer na morte do perverso.
mas que o perverso se converta dos seus maus caminhos. Aí ele fala 2 vezes, convertei-vos dos seus maus caminhos. Por que a vez de morrer, Israel? Né? Então a vontade dele é que nós venhamos a nos converter dos maus caminhos. E ele deixou todas as ferramentas para isso. Né? Ele nos deixou essas ferramentas, deixou a palavra para a gente conhecer. Até tem uma música que diz que nada explica Deus, ninguém explica Deus. Mas a gente lê a Bíblia e começar com os conteúdos, a gente pode dizer que dá para explicar um pouquinho, né? Podia dizer. Então, ele deixou todas as direções, né? Poxa, mas o Senhor vai subir e nós vamos ficar sozinhos. Não, então eu vou deixar o Consolador com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou deixar o que eu quero, né, que seja revelado através dessa palavra. Pessoas cheias do Espírito Santo para poder chegar até você. Compositores, canções, pessoas pregando em TVs, em rádios. Né? Todas as ferramentas foram dadas. Da parte dele, a gente pode falar então que esse relacionamento, para quem crê, da parte dele conosco, ele é perfeito. Agora, como que foi às vezes no seu caminhar, Wallace, e talvez, né, falando para todas as pessoas que nos acompanham, que por algumas vezes isso foi tanto elevado, né, tanto desenvolveu, ou como diminuiu também. É interessante o que você falou, porque o que acontece? A palavra relacionamento. Então, a palavra relacionamento, ela traz uma convivência de 2 pessoas. Estou certo? Sim, sim. Então, o que acontece? Infelizmente, nós vivemos uma geração que ela não consegue se entender para entender o que Deus quer. E no meu relacionamento com Deus, propriamente, eu passei pelo período de entender quem sou eu e o que Deus quer de mim. Porque se você começar a ler Isaías 6, você vê que Deus, ele chama Isaías e ele mostra a Isaías o trono dele. E Isaías diz, então ele grita, ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem pobre, impuro e que tenho lábios pesados, impuros lábios. E você vê que o próprio Deus envia o anjo ali, coloca uma brasa. Então, na minha vida, todo esse processo de cristão, né? E não cristão, por que não dizer isso? Eu tive esse relacionamento. Entender o que o outro quer. Quem é esse outro? Esse outro é o próprio Deus. Então, quando o próprio Deus, você... Aí já tem a gente pode abrir uma janela aqui de entender o que ele quer. E muitas das vezes tem muitas pessoas que estão nos vendo agora e ela não entende, mas ela quer entender. Aí o que a gente vai dar aqui? A gente vai dar uma direção para todo mundo que acompanha a gente agora de qual é o caminho para isso. Porque às vezes tem, como foi escrito aqui, mensagem que a gente recebe, né? Esse programa já foi no ar na rádio, a gente já recebeu mensagens também com o mesmo tema. Então, assim, Jefferson, isso o Wallace acabou de falar aí. Eu sou um desses, né? Eu não compreendo, mas qual é a direção para eu compreender? Porque eu quero seguir o caminho. Ou talvez eu quero pelo menos saber o que acontece nesse caminho para ver se eu vou seguir ou não. Agora, a gente só vai poder falar isso aí, né, depois do nosso intervalo. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso primeiro bloco. Né? Não sai daí, a gente vai voltar falando sobre isso, voltar dando essa direção. E essa direção é o quê? No que eu acho, no que o Anderson acha? Não. Essa direção vem do próprio Deus, né, o que está nessa palavra. A gente vai falar do que ele deixou nessa palavra como essa direção e também experiências que nós passamos aí, o que deu certo, o que deu errado, que vai muito edificar a sua vida aí, eu tenho certeza. Não sai daí, já já a gente volta. Ricos TV, a melhor programação para você.
Somos a Ricos TV, a primeira TV multiplataforma da região dos Lagos. A TV que vai estar na palma da mão, na ponta dos dedos e ao alcance de todos. Ricos TV, a melhor programação para você. Voltando aqui no segundo bloco, Luz do Mundo, né? Você que está acompanhando desde o início, aí hoje a gente falando aqui sobre como construir um relacionamento com Deus, né? É claro que a gente entende, já falamos aqui no primeiro bloco, você que perdeu aí, pode, né, acessar aí a ricostv.net e tá aí em todos os canais também, nas reprises também pela Costa do Sol, tá juntinho com a gente, aí você vai pegar o primeiro bloco, dá tempo de voltar lá no primeiro bloco, claro que a gente falou, né, aqui de como construir um relacionamento, mas que isso, claro, parte dele primeiramente, né? Se essa vontade de adoração, ninguém tem o desejo por si próprio, né, de seguir esse caminho. Ele mesmo coloca esse sentimento no nosso coração para que nós possamos seguir esse caminho. E terminamos falando aqui, né, com o Anderson, com o Wallace Neves aqui, junto com a gente, sobre, por muitas vezes, eu tive, Anderson, muitas vezes, esse despertar, esse desejo lá no fundinho, mas de não saber como, né? Ou de não conhecê-lo, não ter. Eu achava que tinha um relacionamento com. Quem é Deus? Pô, Deus, minha mãe fala desde pequeno pra mim de Deus. Eu sei quem é Deus. Deus, pô, é parceiro, estamos fechamento, né? Deus. Mas nunca. Aí é exatamente nesse momento, né? No momento que a gente precisa confiar mais do que a gente pode, no momento que a nossa fé tem que ser bem maior do que, né, do que aquilo que a gente pode contemplar, ver com os nossos olhos naturais. São nesses momentos que a gente vai começar a entender e compreendê-lo, né, no que a gente falou na Bíblia, quem ele é e as direções que ele deixou. A gente terminou aqui, né, o primeiro bloco falando sobre isso, né, e talvez você é uma pessoa que esteja passando como eu passei, Anderson, 6 anos atrás, né, eu queria... qual é a porta? Aonde que eu tenho que entrar? Né? Como que isso acontece? Eu pelo menos quero ir até ali para ver se eu desejo ficar ou não. Né? Então, como que isso... Eu tenho minha resposta aqui. Mas eu vou jogar primeiro com o Anderson, vou deixar você, porque em toda a resposta, né, e o que a gente fala da Bíblia nisso, da direção bíblica nisso, a gente também tem uma aplicação do que a gente viveu, né, do que aconteceu com a gente, né? É verdade. Eu acredito sempre que esse é um tema extremamente importante, né, da gente estar falando, porque é uma necessidade de muitas pessoas, né? Muitas pessoas já vieram me perguntar, já conversaram comigo, mas como é que isso acontece? Como que esse processo acontece? E a gente tem a resposta na Bíblia. Que bom que a gente tem a resposta na Bíblia, né? Que a fé, que eu acho que por aí está o caminho, né? A fé. A fé, ela vem pelo ouvir. E a Bíblia diz que é ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra, quando você começa a conhecer a palavra, você começa a desenvolver a sua fé. E dentro de você, você começa a ser ativado pelo Espírito Santo, né? A partir desse momento de entrega, esse momento de se entregar ao Senhor, de acreditar que Ele está ali do seu lado, né? E Ele vai te dando sinais também. Eu acho que tudo, como falei, começa com a sua fé, com o seu depositar a fé em Deus, né? E começar a conhecer a palavra. Eu acho que conhecendo a palavra vai te levar a você a desenvolver a sua vida espiritual. Parece um pouco meio que... clichê, né? Exatamente. Todo mundo fala, é isso aí. Mas eu acho que, primeiramente, você tem que dar o pontapé inicial. Fazer, tentar, e aí as coisas vão acontecendo com o tempo. Ele falou uma coisa importante, Wallace, de ouvir, né? E lá em João, no capítulo 6, a partir do 51, quando ele começa a falar, né? Vocês... tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Eles não entendem quanto isso é espiritual, eles fazem algumas objeções, porque ele vai falar assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo? Ele é Jesus, que a gente viu aqui desde criança, aqui ele está falando que agora ele desceu do céu. Os judeus fizeram algumas objeções, não compreenderam aquilo, né? E chega num momento que eles chamam isso de um duro discurso. Aí eles falam lá, que duro discurso é esse? Quem pode ouvir? Bom, ouvir eles ouviram,
né? Porque todos já tinham feito as objeções. E eu creio que o mais importante nisso que ele falou de ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nesse sentido, naquela palavra do duro discurso, o ouvir era obedecer no original, né? E talvez muitos de nós, muitas pessoas, elas não vão além, como essa mensagem que a gente viu aqui, porque às vezes nós somos muito bons de ouvir, mas ainda somos muito falhos em obedecer aquilo que nós temos ouvido, né? Então isso faz total diferença também no nosso relacionamento com Ele, para o que vai ser acrescentado em nós de espírito agora, desse novo nascimento, falamos de João 3, né? Do espírito que vai ser acrescentado espiritualmente em nós através da nossa obediência, que exatamente nós crescemos na renúncia que nós fazemos a partir da obediência, porque se nós obedecermos, certamente vai ter muita renúncia. E nós ganhamos autoridade espiritual nessas renúncias, né? Isso eu creio que faz aí toda a diferença no nosso relacionamento, né? Então, eu aprendi uma coisa no colégio, que é a diferença entre ouvir e o escutar. E quando eu comecei a entrar um pouco no conceito judaico, a palavra escutar vem de justamente obedecer, porque você crava. O que o Salmo diz? A tua palavra escondi na tábua do meu coração. Então você cravou. O que acontece hoje com a questão do relacionamento com Deus é porque a gente ouve muita coisa. Olha, ore, faça isso, faça aquilo outro. Mas eu ouvir por ouvir, aquilo vai ser um mero discurso. Mas quando eu começo a escutar, eu começo a assimilar aquilo que há aí. E aí o próprio Espírito Santo, dentro de mim, testifica. Sabe por quê, Jefferson? Eu vou te falar uma coisa. Tem uma música que eu escrevi chamada Decisão. E nesse texto eu venho falando do maior dilema de Abraão. Porque Abraão, a gente fala muito de Isaac, mas a gente esquece que Abraão, antes de Isaac, teve Ismael. E ele teve que mandar Agar e Ismael embora. Aí vamos colocar nesse relacionamento com Deus, porque ele já era Abraão, ele já era o homem que saiu da terra dos caldeus, que ouviu uma voz, que era o próprio Deus, dizendo para ele ir para um lugar que ele iria ser pai de multidão, e ali ele teve ali um conflito existencial, que é mandar o teu próprio filho embora. Você quer, não sei se vocês são pai, eu que sou pai, se Deus chegasse e falar assim, ó, cara, você tem que mandar o teu filho embora. Mas espera aí, Deus, ele também faz parte da minha descendência. E ali ele estava numa região que era perto das campinas de Sodoma, que o texto mais à frente vai dizer que Ló olha para Sodoma e acha bonito. E quando eu fiz essa canção, eu também estava num momento difícil na minha vida. Porque eu tinha que decidir, ou eu começava a entender quem era Deus, tudo que ele vem me mostrando, pelos seus sinais, pela sua própria conversa direta, que começou pela fé, que começou também pela oração, que começou pelos salmos e canções, porque a adoração, ela não é só uma música, mas ela é só vida. Então eu comecei a entender que adorar a Deus é entender o meu problema, entender que o outro também tem um problema maior que o meu. E entender que os conflitos que Deus coloca na minha vida, na realidade é o próprio Deus falando, cara, estou te colocando essa luta aqui, essa é a porta. Se você resolver, essa é a chave é o problema. Pega a chave que é o problema, resolva, que você vai abrir a porta que eu quero te dar. No momento de dificuldade, como ele falou aí, Wallace, você já passou por processo assim que você reagiu mal a esse relacionamento? Por exemplo, nós temos vários direcionamentos que vão enriquecer esse relacionamento, né, com Deus, direcionamentos dele, né, que vão aprimorar o nosso relacionamento, né? Nós não podemos fazer nada para ele amar mais, né? É verdade. Tudo que a gente fizer, ele não vai amar nem mais e nem menos, né? Já dizia Paulo lá aos Romanos, né? Nada pode nos separar desse amor, Sim. né? Mas, como diz o Luiz Hermínio, ele não tem filho predileto, mas ele tem filhos dedicados. Verdade. Né? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, ele tem filhos mais dedicados. Então, assim, quando você passou, agora de um outro lado, né? A gente falando por um processo, como ele falou, muito difícil, talvez
a ponto como Asaf no Salmo 73, de questionar se ele está realmente, continua contigo ou ele está sendo indiferente à sua dor ou o que você está passando. Nesse momento, você já teve assim, passou por momentos que você fez com que esse relacionamento se enfraquecesse, não da parte dele sempre está... O Wi-Fi tá estourando. O Wi-Fi tá estourando. Da parte dele sempre tá assim. A gente que vai para longe e o sinal vai caindo. Já passou por isso também, Anderson? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente vive passando por esses momentos. Né? Não sei se todo mundo passa por isso, mas assim, eu acho que a gente está sempre nessa necessidade, né, de ver Deus no momento de dificuldade, né? A gente precisa ver o Senhor ali por perto. E tem hora que a gente se pergunta, caramba, onde é que está Deus? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo enxergar? Me lembro, há 3 anos atrás eu perdi meu pai, né? E eu acho que toda perda faz com que a gente repense muito sobre essa questão do relacionamento com Deus. E com certeza abala. Não por culpa de Deus, como você falou, mas por nossa culpa, né? Porque às vezes a gente talvez não confie o quanto deveria, ou de repente não tenha uma entrega que Ele espera de nós. Porque quando a gente está confiando no Senhor, ainda que tudo esteja perdido, a gente sabe que Ele continua do nosso lado. Mas como seres humanos, eu acho que é muito importante falar da nossa humanidade. Lógico. Porque como pessoas, somos gente, cara. Né? E como gente, a gente vai ter isso. Vai ter momentos... Né? Exatamente, os conflitos. Então vai ter hora que você vai pensar assim, poxa, mas... eu esperava que fosse de maneira diferente, mas a gente se lembra que a palavra está ali, né, dizendo para a gente que Ele sabe todas as coisas, né, e que a gente sabe de nada. A verdade é essa. E é importante você falar isso, né, de que ainda que você aumente esse grau, né, de fé, tem diferentes tamanhos. Ele fala, né, a fé é do tamanho do grão de mostarda, então tem esses níveis diferentes. Ainda que você aperfeiçoe isso, né, nós podemos estar como Elias no capítulo 18, 1 Reis, né, que está botando o dedo na cara confrontando o pecado. Sim. E ora cai chuva e ora cai fogo, e aí um capítulo depois foge diante da ameaça de uma mulher, senta embaixo de um zimbro e deseja para si a própria morte no versículo 4. Verdade. Né? Então o cristão não pode passar por isso, né? Ou se ele passa por isso, ele está em pecado, né? Não, mas isso vai fazer toda a diferença no relacionamento também, na nossa confiança. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não, né, se abalam, mas permanecem inabaláveis. Isso vai mostrar qual é o vento, talvez, que você falou, né, que vai chegar até nós e que vai abalar essa confiança. Né? Quando a gente olha pra gente e qual é o resultado disso, né? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé e também para os da nossa casa. Verdade. Porque na nossa volta tem uma testemunha, estamos rodeados dessas testemunhas, esperando, ainda que a gente nem perceba, né? Mas esperando e vendo a sua reação e vendo a reação. Mas não era Cristo, mas não era... né? A consequência disso também, né? Interessante que a Bíblia vai nos tratar de uma pessoa chamada Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Mas ele foi do nada. Simplesmente ele era um carinha legal e Deus tomou ele para si. Não, a gente vai vendo, o texto vai esmiuçar a todo momento, que Enoque, ele tinha um relacionamento direto com Deus e a vida e a pós-vida, que é uma coisa que nós, todo ser humano, inclusive nós que professamos Cristo, temos medo, que é essa vida que há por vir. Vou falar uma coisa importante, Anderson. Muitas das vezes a gente talvez questiona esse tempo, né, de provação, ou perdemos, enfraquecemos o relacionamento com Ele, porque os nossos olhos ainda estão, o nosso sentimento, o nosso pensamento, você acha que ainda estão até o caixão, eles ainda não estão cravados na eternidade? Você acha que, assim, se nós estivéssemos com os olhos fixos na eternidade, muitas coisas nós deixaríamos de questionar, ou de murmurar, ou de... Como é que você vê isso aí? Eu acredito que... ele começa numa coisa super importante. Eu acho que se a gente estivesse mais focado, como você falou, na eternidade, a nossa fé seria um pouco mais ajustada, talvez. Né? Eu acho que a gente se preocuparia menos com as coisas dessa terra, né?
Porque o nosso coração, a gente é muito limitado e Deus é muito infinito, né? É louco, muito louco. Não é? Você para pensar nessa coisa. Então, o que eu acredito que a gente precisa cada dia fortalecer a nossa fé, né? E as dificuldades fazem com que a gente realmente tenha um posicionamento diferente. Tem hora que a gente dá uma oscilada, ninguém está o tempo inteiro fé, porque a gente não deixe de acreditar, eu acho que não é isso. Eu acho que a questão toda é que a gente sofre essas influências do nosso mundo natural e a gente acaba se sentindo afligido mesmo. Mas a gente nunca perde a esperança em Deus, né? Que tudo parece estar contrário, mas a gente continua. Está um pouco ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Até porque a fé, né, nos faz termos essa estrutura, né? E o amanhã chega, né? É o que diz a palavra, né? Amém. E no momento mais complicado, né, nesse momento aí, a gente falou talvez no início para pessoas, né, que ainda não conhecem, não sabem como, né? A gente já deu uma direção boa. Eu quero conhecer mais de Deus. Como eu conheço? Cara, na Bíblia tem tudo. Ah, mas eu pego a Bíblia, Jefferson, e eu não sei. Parece que ali está tudo embaraçado, parece que está tudo complicado. Então você precisa de uma pessoa, de um discipulador, de uma pessoa que vai te ensinar, né, a ter essa divisão ali dentro dos livros, né, e vai te passar uma direção, né? Com certeza vai ter uma direção para você. Você quer conhecer uma pessoa, você tem que ter intimidade com ela, né? Então ele vai falar o que ele gosta, o que ele não gosta, né, o que ele deseja para você, o que nesses momentos difíceis foi feito com vários e vários personagens da Bíblia que ele continua fazendo nos dias de hoje. Por isso é muito importante nesses momentos mais difíceis a gente tomar uma decisão. A decisão mesmo de continuar no caminho que ele preparou para nós, porque o caminho que ele preparou é melhor do que qualquer projeto que nós tenhamos feito. Você pode ter certeza disso. E já que a gente falou de decisão, a gente vai terminar esse bloco aqui com a música Decisão, Wallace Neves. Como Abraão, ouvi tua voz e obedeci, e acreditei em tudo que dizes para mim. Encontrei pedras e espinhos que me fizeram desanimar, mas caminhei e não deixei de lutar. E aí a paixão veio e me pegou e arrebatou meu coração, fazendo-me tomar uma forte decisão. E enfim, difícil escolha devo tomar, Sodoma ou deserto devo ficar, difícil decisão a se fazer. Me diz que decisão devo tomar, na dúvida não posso ficar assim, preciso tanto escutar você. E então vem acalmar meu coração pra essa decisão, só assim encontro a paz pra ser feliz. Como Abraão, ouvi tua voz e obedeci, e acreditei em tudo que dizes para mim. Encontrei pedras e espinhos que me fizeram desanimar, mas caminhei e não deixei de lutar. E aí a paixão veio e me pegou e arrebatou meu coração, fazendo-me tomar uma forte decisão. E enfim, difícil escolha devo tomar, Sodoma ou deserto devo ficar, difícil decisão a se fazer. Me diz que decisão devo tomar, na dúvida não posso ficar assim, preciso tanto escutar você.
Só você me faz feliz. Ricos TV, a melhor programação para você. Praças, ruas e avenidas, monumentos e a história desses lugares que nós queremos desvendar com você. Olá, eu sou Fabiano Marçal e quero convidar você a conhecer um pouco mais das nossas raízes, da nossa cultura e da nossa gente. Vem passear pela história comigo aqui na Ricos TV. Somos a Ricos TV, a primeira TV multiplataforma da região dos Lagos. A TV que vai estar na palma da mão, na ponta dos dedos e ao alcance de todos. Ricos TV, a melhor programação para você. Voltando aqui no nosso terceiro bloco, mais aí o nosso programa Luz do Mundo, você que tem acompanhado aí através das redes sociais, né? Pode baixar também, talvez você perdeu. Poxa, eu estava ali no segundo bloco, estava tão empolgado, ou vai assistir só o terceiro agora, né? E perdeu aí o primeiro ou o segundo e quero assistir já, como é que eu faço? Pode entrar lá, pode ter um aplicativo no Google Play também, Ricos TV Net, né? Pode, toda quarta-feira também você pode ver no YouTube ou também pela Costa do Sol, você que mora aí na região dos Lagos, Cabo Frio, Costa do Sol, ou no YouTube também, né? Acompanhar lá o nosso Luz do Mundo e ser Luz do Mundo conosco também, acompanha, compartilha, leva outras pessoas também, né? Tudo que a gente está compartilhando aqui da Palavra de Deus para edificar a sua casa, a sua vida, onde quer aí que você esteja, né, nos acompanhando. E hoje aqui, né, o nosso tema em terceiro e último bloco, infelizmente, aqui, esse é um tema aí para 50 Luz do Mundo, para a gente fazer aqui 50 programas, né, mano? Mas eu espero que tenha aí, de alguma forma, edificado a sua vida. Eu tenho certeza que sim, quando nós compartilhamos dessa palavra que é viva, que é eficaz, que cura, que transforma, sempre ela está gerando isso. E eu não tenho dúvidas, né, que hoje, isso aqui não foi diferente hoje, eu não tenho dúvidas. E vai continuar sendo. A gente vai continuar aqui, falamos, né, das dificuldades, falamos de pessoas que às vezes não conhecem como trilhar esse caminho, né? E Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a todo momento, né? Se a gente parar para pensar, eu já tive aí, né, exatamente nesse momento da vida em que eu não estava procurando um caminho de paz, estava procurando um caminho de vida, mas, claro, fui buscar em tantas outras coisas que talvez me trazia, estava igual aquela mulher samaritana, indo todo dia, meio-dia no sol, para pegar aquela água, todo dia pegar aquela água, todo dia pegar aquela... E isso em várias situações da nossa vida, né? Em fama, em sucesso, em dinheiro, em carreira, o que for, né? Até que ele chega, para pra gente, cara, tem uma da água aí, cara, que eu vou te dar, que essa água é para sempre, mano. Você não vai precisar ficar vindo aí todo dia, meio-dia, nesse sol quente, né? E eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Talvez a gente buscou em várias outras coisas, né, que se a gente parar só para pensar, não é nem nada espiritual, no raciocínio lógico, se nós cremos nesse Deus, se nós cremos nessa palavra, e Ele está falando que Ele é o caminho de verdade e de vida, logo nós podemos falar que todo caminho fora disso é um caminho de ilusão, de mentira e de morte. Né? Então que esse papo aqui possa dar, né, esse norte também para as pessoas que talvez estavam exatamente como eu estava nesse período da minha vida, que nós já falamos, pessoas que talvez já estejam aí com 30 anos de uma vida religiosa, né, mas às vezes religiosa, né? A gente sabe aí que na igreja local 3 grupos aí compõem a igreja local, são os visitantes, né? São os participantes que a gente pode chamar de religiosos, né? Os visitantes, os religiosos e os discípulos. Ser discípulo é diferente, né, meu irmão? E tem problema, já você ser um visitante? Você está falando assim, pô, tem problema eu ser um participante? Não, problema nenhum, querido. Não tem até... Todo mundo que virou um discípulo começou sendo visitante. Então não tem problema nenhum nisso. O problema que existe nisso, para nós mesmos, é sermos eternos visitantes. É sermos eternos participantes e virarmos religiosos.
né? E sempre é aquela mesma vida, é aquela vida mecânica, talvez, né? É o que você estava falando aqui no início, né, Anderson? De um culto, domingo, de uma reunião caseira na terça, na quinta, e aquilo sempre, e isso nunca trouxe uma transformação de caráter, né? Nunca fez com que a pessoa que mentisse deixasse de mentir, aquele 7-1 deixasse de aplicar golpe nos outros, né? E geralmente, querido, geralmente não, verdadeiramente, quando isso é uma verdade e você virou um discípulo, isso vai trazer transformações e frutos, né, na nossa vida. Desse relacionamento com Ele agora para um relacionamento com o próximo, né, Anderson? É verdade. E isso faz com que a gente se torne pessoas, nos tornemos pessoas melhores, porque o poder do Evangelho é esse, é transformação. E às vezes a gente pensa que estar na igreja ou ter uma vida religiosa é que vai mudar alguma coisa. Mas é o relacionamento com Ele, com Jesus que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Porque o que é esperado de quem quem está na igreja? Que tudo aquilo que a gente faça de maneira correta. Mas como a gente está sempre falando, né, nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas existe uma coisa dentro da gente, o Espírito Santo, que faz a gente querer melhorar. É a cada dia lutar para agradar o coração de Deus, que é isso que Ele está buscando da gente. Eu acho que esse comprometimento com a palavra, com o amor a Deus e com toda esse desenvolvimento da nossa vida espiritual vai tornar com que esse relacionamento seja mais solidificado e a gente consiga chegar à eternidade. Amém. Que é o que todos nós estamos esperando. Amém. Ó, a gente não pode terminar o programa aqui, né, sem mandar uns abraços aqui, um abraço para a nossa pastora Solange. Pastora Solange, né? César. Da comunidade Atos lá, a galera toda da comunidade Atos, verdade, né? Liberou o Anderson lá, tive que assinar um contrato, para ele poder vir aqui, né? O Wallace também, mandar um abraço, né? O pastorzão. Wallace, manda um abraço para todo mundo aí, meu irmão. Mandar um abraço pro meu pai, apóstolo Paulo da Betesda, Igreja Missionária Betesda, vocês que estão vendo aí. Queria mandar um beijo também para todas as igrejas de Cristo em Cabo Frio, inclusive o pastor Fabrício também, do Ceia, um pastorzão que abraça a gente assim de uma forma sobrenatural. E você que está aí vendo a gente, que está congregando em um lugar, queria te mandar um abraço também em nome de Jesus, que você sinta-se abençoado com essa palavra de hoje. Amém. A gente está chegando no finalzinho, agora a gente estava já partindo para as pessoas que estão dentro, falamos de confiança, né? Falamos primeiro de renúncia para esse relacionamento, né? E é muito importante a gente falar de um amor, né? Que a gente falou dele amando primeiro, dando seu filho, deixando o espírito, deixando palavra, deixando pessoa. E é muito importante a gente falar da forma, você quer conhecê-lo, né? Você tem um desejo de conhecê-lo, né? Como mandaram mensagem para a gente aqui. É importante a gente começar a se atentar num momento, o Anderson, que a gente vai subindo esses níveis que nós falamos aqui, né, de um visitante para alguém que agora é um participante, mas que quer ser discípulo mesmo, né, começar a entender qual é a forma que ele deseja ser amado. Porque às vezes a gente fala assim, eu amo a Deus. Cara, eu amo, eu canto, né, não tem bem maior, não tem outro bem além de ti. E qual é a forma que ele deseja ser amado? Porque é exatamente nesse ponto, às vezes, quando a gente lê na Bíblia, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, né? E guardar é praticar, né, o que você está aprendendo. É exatamente nesse ponto que, às vezes, o nosso relacionamento é enfraquecido. E aí, como esse jovem que mandou a mensagem pra gente, começa a não entender, mas por que eu estou orando, por que eu estou jejuando, e o meu relacionamento não cresce com ele, como eu vejo de outras pessoas. Porque muitas das vezes falta conhecimento e pela falta de conhecimento nós vamos perecer, isso é palavra, né? Então, no conhecimento, nós podemos, aí sim, nós vamos entender como que ele deseja ser amado. Não na forma que nós queremos renunciar, eu quero renunciar a isso. Não, o que ele deseja que eu renuncie? Qual é a forma, né? Então ele vai falar pra gente, você me ama? Então você tem os meus mandamentos? Né? Você guarda os meus mandamentos. Se hoje, nesse país aqui, fosse proibido essa Bíblia, né? O que teria dentro de você dessa verdade, dessa palavra? O que você poderia passar para os outros? Né? Qual é a forma que você tem praticado isso? Isso tudo vai fazer o nosso relacionamento crescer com Ele, né? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Né? E isso não fala de uma teologia da miséria, né? Não é isso, não é virar alguém que vai morar nas ruas, né? Mas ele fala ali, que não aborrece menos
pai, mãe, filho, e aborrece no sentido da palavra é ama menos, né? Quantas vezes a gente coloca muitas pessoas acima dele, né? E aí a gente depois vai se perguntar, mas por que meu relacionamento não cresce com ele? Claro, não é da forma que ele está querendo. Verdade. Né? E pode crescer quando é da forma que ele deseja, né? E por muitos e muitos intempéries aí que a gente falou, muitas dificuldades, talvez a gente vai começar a chegar num ponto e começar a falar o Senhor me abandonou, né? Como Elias, que a gente falou aqui, Sim. como Jeremias. Jeremias até virou chorão, né? Depois pro pessoal, Profeta chorão. Como Asaf, ele vai falar, ele vai dizer assim, no Salmo 73, ele vai dizer assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração, né? Os limpos de coração. Quanto a mim, começou. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba cerca como um colar, eles vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, e algumas traduções estão aqui, eles são fortes e robustos, né? Eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos, tratam mal, maliciosamente, oprimindo as pessoas, põem as suas buscas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Esses são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas, prosperam. Na verdade, que em vão, olha só a parte que chegou no relacionamento dele, o Wallace e Anderson. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração, lavei os meus lábios, guardei os meus lábios, foi em vão. Pois todo dia eu sou afligido, sou castigado, de manhã, de noite. Se eu dissesse, falarei assim, eis que te ofenderia a toda geração dos teus filhos. Quando eu pensei em entender isso, quando eu pensei em compreender essas coisas, foi para mim muito doloroso. Até que, aí ele falou assim, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no Santo dos Santos, no santuário de Deus. Então eu entendi o fim de todas as coisas. E mais lá na frente ele vai falar assim, Senhor, bom mesmo é estar contigo. Mas não é, né? É isso. Bom mesmo é estar com o Senhor, né? Ter esse testemunho, ele falou, e agora os meus lábios vão testemunhar sempre o que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. E quão é bom mesmo é ter a tua presença, né? Então, esse relacionamento traz pra gente também essa certeza, né? Quando a gente aumenta na nossa obediência, na nossa renúncia, conhecendo Ele na palavra, isso vai trazer uma certeza que traz a paz que o mundo não pode dar, né? Verdade. E o que eu acho mais incrível de a gente poder observar nesse texto é como que ele se coloca como humano, né? Você vê bem humana mesmo. É a humanidade descrita ali, a gente se vê no texto. Isso, né? isso. Então, às vezes alguém pode até se culpar, assim, poxa, mas eu pensei dessa maneira em relação a Deus, caramba, eu tive esse sentimento, poxa, como que eu posso? Ele é Deus, eu não posso sentir isso. Isso não significa que a gente vai viver dessa maneira, mas é o que o texto termina finalizando. Quando eu entro no Santo dos Santos, quando eu entro no lugar santíssimo, eu consigo entender que Ele é a nossa maior força, Ele é a nossa estrutura e a Sua presença nos basta. Amém. É lâmpada para os nossos pés, é essa palavra. E luz. E luz do mundo que está aqui. A gente vai chegando no finalzinho. É muito importante lembrar isso porque às vezes nós continuamos andando por lugares escuros, né? E ao todo tempo esse conhecimento, essa palavra, ela vai trazer um norte para mim e para você, né? Imagina a gente chegar nesse estúdio aqui e tá tudo apagado, tudo escuro. Certamente eu vou levantar aqui, eu vou bater nessa mesa, vou derrubar o computador, eu vou dar aquela topada no dedinho mindinho, sabe? O mindinho, aquela de cantinho da quina, assim. E aquilo dói muito, porque, irmão, é exatamente isso que acontece quando a gente resolve andar por caminhos que ele não deixou. O que ele deixou é luz.
Luz é essa palavra. E aí isso vai evitar muitas dessas pancadas, muitos desses tropeços, né? Muitos desses machucados, dessas feridas. Né? Com certeza nós vamos andar por caminhos iluminados por Ele, já está preparado ali, né? Essa alegria que nós falamos, que o mundo e paz que o mundo não pode dar, está aqui, e esse é o norte para mim e para você. Anderson, consideração final aí, a gente vai chegando no finalzinho, já estourando aqui todos os tempos, né? Fabiano olhando pra gente aqui com um olhar daquele que, tipo, vamos falar de Apocalipse? Ela acaba nunca, né? Eu queria agradecer primeiro o convite, né? De estar aqui, é uma alegria muito grande. Jefferson, o Wallace Neves também, um grande irmãozão. Queria mandar um abraço pra galera do Íntimos do Pai, né? Claro. Porque se eu não mando um abraço pra eles, né? Vai estar no próximo programa com a gente aqui, aí já com a galera do Íntimos. Vamos atrás da galera. Minha família também, minha mãe, meus irmãos, um abraço pra todo mundo. A galera da comunidade Atos também. Amém, amém. A gente vai chegando no finalzinho, mas a gente não vai deixar você aí, né? Sem o Wallace Neves, sem a música. Eu agradeço aqui a todos vocês que têm acompanhado, que tem compartilhado aí conosco nas redes sociais, né, na ricostv.net, né, tem acompanhado também pela Costa do Sol, né, tá aí juntinho com a gente aí, pode mandar suas perguntas. Você quer mandar tema pra gente? Pode mandar temas também. Jefferson, esse tema aqui é muito interessante, pode mandar na nossa página também, no Facebook, Luz do Mundo CF, Luz do Mundo CF, pode mandar lá temas, sugerir temas, né, e também pessoas que vão vir aqui abrilhantar aqui junto vão ser Luz do Mundo com a gente também no louvor. O nosso muito obrigado. Luz do Mundo vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem a gente volta. E para terminar aqui, né, o nosso irmãozão, o Wallace Neves. Sabe, é tão difícil ser luz e sal nesse mundo, enquanto tudo parece tão escuro, e sobre mim vem a vontade de te deixar. Sabe, esse mundo cheio de facilidades, é tão difícil resistir minhas vontades. Quando olho ao meu redor, estou a te negar. Sabe, queria tanto mostrar quem sou, pois o pecado vem e apagou tudo de bom que havia em mim. Sabe, traz a essência de novo. A verdade que me ensinam a ser quem eu sou. Pela vida, meu coração envolve de novo com a tua unção, pois pra mim não tem mais graça se com você eu não vou. Sabe, é tão difícil ser luz e sal nesse mundo, enquanto tudo parece tão escuro, e sobre mim vem a vontade de te deixar. Sabe, esse mundo cheio de facilidades, é tão difícil resistir minhas vontades. E quando olho ao meu redor, estou a te negar. Sabe, queria tanto mostrar quem sou, pois o pecado veio e apagou tudo de bom que havia em mim. Sabe,
com você eu não for feliz. E troca a pilha do meu coração, me envolve de novo com tuas mãos, mãos de santidade, que me mostram a verdade, que me ensinam a ser. Vem lapidar meu coração, me envolve de novo com a tua unção, pois pra mim não tem mais graça se com você eu não tô feliz.